Agora, Giro Previdenciário, com a advogada previdenciarista e presidente da Comissão Direito Previdenciário, doutora Kênia Araújo. 18h13 aqui na Rádio Clube 98 e a partir de agora, como de costume às terças-feiras, você ouvinte fica sintonizado conosco e descobre um pouco mais sobre o mundo, porque o mundo previdenciário, porque a gente faz um giro previdenciário com temas que a gente aborda aqui neste quadro. E hoje a gente está recebendo a participação especial também da vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário, a doutora Aparecida Goulart, que está na linha conosco também no Facebook. Você pode assistir agora a imagem da doutora Kênia e também da doutora Aparecida Goulart ao vivo conosco. Olá, doutora Kênia, boa noite. Olá, doutora Aparecida, boa noite para as senhoras. Boa noite, Matheus. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Hoje nós contamos aí com a presença da nossa vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário, é a OAB, cumprindo o seu papel social mais próximo da população. Muito obrigada aí pelo convite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e nos vendo pelo Facebook. Um prazer estar participando aqui hoje. Doutoras, eu fico honrado com a presença de ambas aqui no programa de Tudo Um Pouco no quadro de Direito Previdenciário e já quero começar falando a respeito das perícias médicas do INSS. E aí, ambas podem opinar ou podem responder, fica a critério, fica à vontade. E aí, primeiro, já quero começar perguntando, porque muitas pessoas, ainda mais nesse tempo de pandemia, ficam na dúvida e a gente teve até um bug. O que é um bug? O sistema fica louco, gente. Aí ele marca em alguns lugares que não é tão interessante como aconteceu recentemente aqui com a agência de Patos de Minas. Tentaram marcar pela internet e aí na internet acabou levando para, se eu não estiver enganado, acho que foi Santa Vitória, aqui em Minas Gerais. E aí, doutoras, o que é melhor? Marcar a perícia pelo telefone, 135, ou pela internet? Quem vai responder? Vai aí, Cida. Até falou sobre isso numa reunião que tivemos da comissão essa semana. Quando ocorre de marcação de benefício para outra cidade, tem que ligar no 135 do INSS e fazer um chamado de pós-perícia, para que haja um acerto e esse benefício seja direcionado para Patos. Uma outra pergunta que chega para a gente aqui também: quais benefícios previdenciários que são precedidos de perícia médica? Quais que são todos os benefícios do INSS ou apenas alguns que necessitam da perícia médica? Não, Matheus, não são todos os benefícios previdenciários, não. Apenas aqueles que vão constatar a incapacidade laborativa, né, e alguns casos do benefício de prestação continuada, que é o LOAS. Né, algumas situações o segurado o beneficiário terá que passar por perícia para verificar, por exemplo, a constatação de uma deficiência. Vai depender da situação, mas não são todos. Temos os benefícios por incapacidade, os auxílios acidentes e o BPC. Mas alguns, Cida, são mais esses três mesmo, né? Tem também o benefício de aposentadoria, antiga aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa portadora de deficiência. Esse também passa por perícia médica e social no INSS. Um outro tema também que está sendo abordado aqui pelos nossos ouvintes é o seguinte: quais que são os documentos mais importantes que devem ser levados a uma perícia médica do INSS? E aí, nesse ponto também, eu quero citar porque a gente não é estranho uma pessoa falar assim: eu fui na perícia do INSS e o médico não me aprovou. Aí essa pessoa tem uma série de doenças, ela passa por uma série de complicações e aí não aconteceu essa aprovação na perícia do INSS. Ela consegue recorrer? O que essa pessoa pode fazer quando acontece esse tipo de caso? Então são duas perguntas: quais os documentos mais importantes que devem ser levados a uma perícia médica do INSS e esses casos que não são incomuns de serem relatados? Bom, Matheus, primeiro é importante esclarecer aos ouvintes que não é o fato da pessoa ser portadora da doença
que vai ensejar o benefício por incapacidade. Essa doença ela tem que gerar a incapacidade laborativa para a atividade habitual da pessoa. Os principais documentos de identificação e documentos médicos, exames e laudos médicos, né? A medicação que a pessoa utiliza são os principais que devem ser apresentados no ato da perícia. É importante chamar a atenção dos ouvintes em relação aos documentos médicos, porque, por exemplo, muitas vezes o benefício, a perícia médica é marcada pela empresa. O segurado empregado apresenta a documentação médica para a empresa e no ato da perícia, quando deveria também apresentar a documentação médica, ela esquece de levar ou fica retida no RH da empresa. Outro ponto importante também não pode entregar o documento original na perícia do INSS e ficar sem cópia. Ou ela entrega a cópia na perícia, ou entrega o original e fica com a cópia, porque se porventura não for aprovada na perícia médica, ela tem a possibilidade de ingressar com ação em juízo. E se a documentação ficar retida no INSS, vai dar mais trabalho para que você consiga ter acesso a essa documentação para apresentar no judiciário. Doutora Priscila, alguma consideração? Não, a doutora Kênia já pontuou bem. É muito importante levar além do relatório médico o exame ou exames que a pessoa tiver em mãos, tiver feito, não esquecer de levar para que o perito avalie, porque muitas vezes, além da avaliação clínica, requer um exame que ele já está com ele na mão. De suma importância. Existe um outro caso também que a gente percebe isso ao longo dos anos. A gente vê que algumas pessoas têm coragem de fazer determinadas denúncias, e aí é o seguinte: a pessoa que está ali sendo atendida pelo médico para poder fazer a perícia, ela foi mal atendida e humilhada pelo perito. Quais as providências que esse segurado do INSS deve tomar? Pode pontuar aí, Kênia. Bom, nós sabemos que não é incomum essa atitude, né? É uma situação de difícil prova, mas a gente sabe que ela é corriqueira, infelizmente. Essa semana mesmo nós tivemos aí a notícia numa agência de São Paulo, um segurado ameaçou explodir a agência com dinamite. Aí a gente imagina o quão grande é o desespero da pessoa nesse momento. Mas nós temos que lembrar que também desacatar servidor público, ele pode ser penalizado. Então, acredito que a gente tem que agir aí com bom senso e verificar que se o perito agiu, sim, fora do estrito dever dele legal, e o segurado conseguir fazer prova, deve sim ingressar com ação judicial, deve fazer sim o boletim de ocorrências, porque o perito médico, ele é um servidor público. E nessa situação ele está ali para cumprir o seu dever de ofício e com eficiência, né? Ou seja, ele está ali para poder cumprir a perícia médica, que é o principal ato para que o segurado tenha acesso ao benefício por incapacidade. Outro ponto... Fica à vontade, doutora Priscila. O boletim de ocorrência, ele é um das vias, né, de registrar, porque muitas vezes a pessoa, quando ela não necessita de estar acompanhada, que alguns necessitam, e mesmo quando vai acompanhada também, às vezes o perito não permite que a pessoa fique na sala, ou muitas vezes também não vai servir de testemunha porque é parente. Então, nesse caso seria mesmo, se a gente for pensar numa prova, um boletim de ocorrência, igual a doutora Kênia citou. Doutora Priscila, é verdade que os peritos negam tudo ou isso é um mito? Não, negar tudo não, mas os peritos do INSS por vezes negam algumas coisas que, na nossa opinião, né, nós não somos peritos médicos, mas pelos relatórios que a pessoa às vezes já traz de exames e de outros médicos, muitas vezes o próprio segurado entende, e nós também, na defesa dele, que é devido o afastamento e
e apurar melhor se é caso de benefício por incapacidade temporária ou mesmo de uma aposentadoria. E muitas vezes o INSS indefere. Então, cria-se essa fala aí de que indefere tudo. Mas a gente também não pode generalizar, né? Tem muitas vezes que é deferido, sim, o benefício. Agora, é muito importante, né, e que a gente realce aqui também, que a pessoa receba essas orientações no profissional, né, de um advogado da confiança, para que já vá, igual nós estamos falando, munida de documentos e seguir todo o trâmite que possa conduzir à concessão do benefício. Doutora Kênia, o que é aquele termo chamado alta programada? Alta programada é quando a pessoa faz a perícia médica e ela já sai com data certa da cessação do benefício, né? Ou seja, ela não é reavaliada novamente para saber se houve a recuperação da capacidade laborativa ou não. Isso ocorre muito também em processos judiciais, quando o perito não fixa a data da cessação do benefício. Quando não é caso, né, de um benefício permanente, um benefício por incapacidade, aí agora chamado aposentadoria por incapacidade permanente. Se não for nessas situações e o perito não fixar a data de cessação do benefício, ele vai vigorar aí por 120 dias. Então, isso é a chamada alta programada, é quando ele já vem com a data certa de finalização. Doutora Aparecida, o período de recebimento do auxílio-doença está chegando ao fim. É uma situação hipotética. Contudo, essa pessoa, por exemplo, ainda não se sente bem para poder voltar ao trabalho. O que ela pode fazer? Antes de encerrar o período que foi concedido o benefício, ela pode pedir a prorrogação. Marca-se uma nova perícia, né? E pede a prorrogação do benefício. Então, ela vai ser reavaliada. Doutora Kênia, o benefício do auxílio-doença foi cortado e a empresa não quer aceitar o trabalhador de volta. Isso está correto? Bom, quando nós falamos em benefício por incapacidade, ele é sempre um dado técnico, né? A empresa, para não aceitar o empregado de volta no seu ambiente laboral, ele deve ter passado por um exame de retorno ao trabalho. Se o médico da empresa entende que ele não tem condições de retornar, o empregado vai ficar aí numa situação que nós chamamos de limbo previdenciário ou emparedamento. Desculpa. E nessa situação, ele tem duas opções: ingressar na Justiça Federal para discutir a incapacidade dele ou não, e também na via administrativa para discutir o limbo previdenciário, né? Porque durante esse período, se a empresa não aceita o empregado de volta, ela atrai para ela o ônus daquela situação. Porque a alta do INSS, ela põe fim à suspensão do contrato de trabalho. Então, se o perito do INSS fala que o segurado ele está apto ao retorno, a partir daquele momento o contrato de trabalho dele não está mais suspenso. Aí qualquer situação que ocorrer após isso é responsabilidade da empresa. Eu vou abrir agora para os áudios que os ouvintes estão mandando aqui pra gente. Primeiro deles, o Fábio. Gostaria de fazer uma pergunta. Meu nome é Fábio. A minha mãe nunca pagou nenhum tipo de benefício. Sempre trabalhou de doméstica antigamente, sem carteira assinada. Qual que é o processo que eu consigo para estar dando entrada na aposentadoria dela? Ela tem problema de coluna, desgaste na coluna, alguns problemas de saúde. Qual que é o primeiro passo e o passo a passo que eu tenho que fazer para estar movimentando isso aí para ela? Muito obrigado, boa noite. A pergunta do Fábio, doutora Aparecida e doutora Kênia. Fiquem à vontade para responder. Fábio, no caso de não ter tido anotação na carteira de trabalho, não ter reconhecido o vínculo, é possível entrar com uma ação trabalhista para que seja reconhecido esse vínculo. No caso, para essa finalidade, não tem prescrição. Tem prescrição após 2 anos, né, da saída, para a pessoa receber verbas salariais e dinheiro, né, digamos assim,
Mas para reconhecer o vínculo e para que isso sirva para contagem de tempo na Previdência, é possível. Agora, é necessário que haja um início de prova material, um documento, um recibo de um pagamento, algum início de prova material para que isso seja aceito pelo INSS e mesmo pela Justiça. Mas é o caminho viável, o primeiro caminho. Se a Kênia quiser acrescentar algo. Não, as informações são essas mesmo, porque a gente tem que entender que são justiças diferentes. A Justiça do Trabalho, ela vai discutir as verbas trabalhistas. Diretamente, em si, ela não tem um viés previdenciário, mas para que seja reconhecido perante a Previdência como tempo de contribuição, como tempo trabalhado, ela precisa fazer provas, né, desse vínculo laborativo. E ela precisa de ter prova documental, ela não pode ser aquela prova exclusivamente testemunhal. Então, aí a gente sabe a situação das domésticas, o quanto é complicado, né? Nessa situação aqui, são anos e anos sem carteira de trabalho. Se tivesse sido para um único empregador, ainda facilita um pouco. Agora, se tivesse sido para diversos empregadores, a prova fica mais difícil. Mas não impossível, porque mesmo que não haja contribuição previdenciária, se é segurado o empregado ou contribuinte individual que prestou serviço aí para a pessoa jurídica depois de 2003, a obrigação tributária é do empregador, é do patrão doméstico ou da empresa, e o empregado não pode ser penalizado nesse sentido, ele tem direito ao benefício. A gente tem mais pergunta, vamos ouvir? Matheus, igual meu caso, os papéis estão arrumados, já deu entrada, já tem 3 meses, e ver com ela se eu posso ir lá na Previdência, tá procurando alguém lá para ver, sabe, o que eu tenho que fazer. Zona rural, sabe, sou da zona rural e já os papéis já deu tudo certo, já deu entrada. Eu tô com 55 anos, fiz em abril, 55. E deu entrada em dezembro já. Até hoje eu não tive nenhuma resposta ainda. Doutoras? A fila do INSS está grande. Nesse momento, nós temos aguardado mesmo, após a entrada, um tempo maior que esse, para que haja uma resposta do INSS. E o tempo rural, se ela já tiver dado entrada, né, anexado os documentos para reconhecimento, né, seria aposentadoria por idade rural. Ela me disse que está com 55, então creio que vai ser que ela é segurada especial, que é aquela família, ou mesmo individualmente, que trabalha em regime de economia familiar, numa pequena terra, e que deu entrada. Mas o tempo gasto tem sido mais que esse. Eu diria que, em média, em torno de 8 meses, é comum a gente guardar. Tem mais participação? Pode falar, doutora. Apesar que tanto a instrução normativa quanto a lei do processo administrativo, que é a lei 9784, ela estabelece. A lei estabelece um prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30 para essa análise, e a instrução normativa ela traz um prazo aí de 45 dias, prorrogável por mais 45, devidamente justificado. Mas nós sabemos que, infelizmente, a nossa realidade, né, a realidade das agências do INSS não é essa. E tem sido bastante moroso mesmo essa análise. E, às vezes, procurar alguns meios judiciais para que acelere essa análise do benefício. E a pessoa também não vai ficar aguardando. Eu falei em média, né, esse prazo aí, mas a pessoa também não tem que ficar aguardando indefinidamente. Aí existe também o caminho judicial, para que o INSS julgue, dê uma resposta, porque nós sabemos que para ir para o judicial nós temos que ter o deferimento administrativo, mas o segurado não pode ficar à mercê também da autarquia pública, né? Tem que ter uma resposta, para que, se indeferido, existe o caminho judicial ou mesmo recurso dentro do próprio INSS, se for o caso. Eu quero lembrar o ouvinte que você pode participar conosco, você pode mandar sua mensagem de texto ou áudio, é só enviar a sua mensagem para o
991050439, que é o nosso WhatsApp. Eu vou repetir devagar para você dar tempo para você anotar, tá? Aí esse número só dá para mandar mensagem pelo WhatsApp, tá? Aí não dá para você ligar. Para você ligar e participar ao vivo é no 3818-1798. Lembrando que o nosso código de área aqui em Patos é o 34. Então a gente tem aí a participação da região toda. Tem que lembrar o código de área porque algumas regiões é 38. Lembrando então, nosso WhatsApp 991050439. Tá aqui o Poticunha participando. Boa noite a todos. Meu amigo, ele recolhia como autônomo e sofreu um acidente, fratura exposta no braço e na perna e foi dado como inválido. A partir daí ele foi aposentado como autônomo, né? E só que agora de um tempo para cá, depois de muito tempo, ele perdeu o benefício, perdeu o benefício gradativamente. E já fez várias perícias no particular que atestava a impossibilidade dele de trabalho, só que não conseguiu reaver a aposentadoria dele. O que faz nesse caso? E aí? Bom, nessa situação ele tem que levar a discussão para o judiciário. Quando ele não passa na perícia administrativa, a forma de se discutir novamente a questão é levar para o judiciário, e nessa situação o juiz vai nomear um perito da confiança do juízo, né? Não são perícias feitas pelo INSS, são peritos judiciais nomeados pelo juiz, e nessa situação ele vai avaliar a incapacidade dele. Se realmente ele mantiver a situação incapacitante, o juiz vai determinar o retorno do benefício dele. Caso isso não ocorra, vai se manter a decisão do INSS. Às vezes, dependendo da idade, ele pode ser inserido em um processo de reabilitação profissional, então vai depender do caso concreto em si mesmo. Tem mais participação aqui, dessa vez, deixa eu ver aqui, é o Lucas Fonseca participa conosco. Ele diz o seguinte: doutoras, por que existem pessoas que têm várias doenças e não são aposentadas por uma vírgula, e os nossos governantes conseguem fazer tantas fraudes no INSS? Bela pergunta, viu, Lucas? É a resposta que eu acho que todo cidadão de bem procura, né? Porque a pessoa que procura um benefício por incapacidade é porque ela não consegue, de fato, realizar a sua atividade laborativa, manter o seu sustento da sua família. E, infelizmente, o que nós vemos aí aos nossos governantes é bem o contrário, né? Mas, infelizmente, essa resposta nós não temos para você. Lembrando que o ouvinte também pode participar pelo nosso Facebook, a gente está ao vivo por lá, facebook.com/radioclube98.3, lá está a nossa live e você pode participar ao vivo. Eu quero saber da doutora Aparecida, a gente está quase terminando, falta 3 minutinhos para a gente terminar, quais são os benefícios da Previdência Social? Uma recapitulada isso, com todos os benefícios que a Previdência Social, o INSS, tem à disposição do cidadão. Nossa, é demais. Se listar todos, talvez eu gaste mais de 3 minutos. As aposentadorias, né, que antiga tempo de contribuição, hoje aposentadoria programável, que junta tempo de contribuição e idade. Aposentadoria da pessoa portadora de deficiência, que tem a diminuição do tempo de contribuição, dependendo do grau de deficiência que ela é portadora. Auxílio acidente, auxílio reclusão, salário maternidade, o auxílio doença, né? Antigo fala auxílio doença, hoje é benefício por incapacidade temporária. Aposentadoria por invalidez, atual aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria do professor, aposentadoria especial, pensão por morte. Então, nós temos vários benefícios, vários. Aposentadoria das pessoas que trabalham com agentes nocivos, igual o médico, enfermeiro, dentista, né, o agente biológico. Tem inúmeros benefícios da Previdência Social, de forma que a gente pode até dizer que é importante que a pessoa contribua para o INSS, para que ela seja segurada do INSS e tenha benefícios no momento que ela precisar, porque a Previdência é mesmo um seguro social. Então, é de suma importância. Às vezes a gente fala, é um salário, mas é um salário que vai influenciar na vida da pessoa no momento que ela precisar, ou na velhice, ou por outro infortúnio que ela tiver.
Eu tenho aqui uma pergunta do Ítalo, achei ela interessante. É verdade que se eu renovar minha CNH, eu posso perder meu auxílio, doutora Kênia? Depende da profissão que ele exerce. Porque se ele tiver uma CNH de motorista profissional e for aposentado por invalidez, ele está declarando ali que ele está retornando à atividade. Então, eu brinco muito, Matheus, que no direito a resposta é sempre depende. Depende do caso concreto, depende da situação. E o que eu quero colocar para os ouvintes também, que além dos benefícios, todos os benefícios previdenciários que a doutora Cida colocou, nós ainda temos o benefício assistencial, que é o benefício de prestação continuada, é o LOAS, que é aquele que é concedido para a família de baixa renda, que a renda por família, por membro da família, não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. E chamar a atenção também que, como ocorreu com os benefícios por incapacidade, a Operação Pente Fino, que veio aí reanalisando, né, convocando os segurados para reavaliação dessa incapacidade, o mesmo está ocorrendo com o LOAS, o popular LOAS. É mais fácil a gente chamar de LOAS, que a pessoa vai entender o que é. Então, muita atenção aos beneficiários do LOAS aí, tem que manter o CAD único atualizado, né? E se porventura houver a suspensão do pagamento, tem que verificar o que é, apresentar defesa no prazo assinalado ou apresentar um recurso, para que esse benefício seja mantido, porque esse é um benefício assistencial para o idoso acima de 65 anos ou para o portador de deficiência. E o benefício previdenciário, como a doutora Cida colocou, é aquele substitutivo da renda do trabalhador. Então, se a pessoa ela está afastada por algum motivo, nos benefícios por incapacidade, esse benefício vem substituir a sua renda. Por isso, eles não podem, esses benefícios por incapacidade, a pessoa não pode exercer atividade remunerada. Os demais benefícios de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, ele pode aposentar e continuar exercendo a sua atividade laborativa. Aí a gente realça também que a Previdência tem com LOAS, não é contributivo, né? E os demais benefícios, sim, requer contribuição e a pessoa tem que ser segurada, tem que contribuir. A Marlene Campos está aqui participando, a gente tem que encerrar o quadro, mas vamos ouvir a Marlene. Boa noite, tenho várias mobilidades, fiz o exame no INSS e deu indeferidos. Eu tenho laudos e relatórios que consta as minhas mobilidades e eu não consigo mais trabalhar. O que eu faço? É a pergunta da Marlene. Bom, Marlene, essa é a mesma resposta das anteriores, Matheus. Se ela não passou na perícia do INSS, ou se ela tiver mais documentos novos, né, porque se aqueles lá já foram analisados, ela pode dar entrada novamente, tentar nova perícia, ou já ir direto para o judiciário, para que seja avaliada pelo perito nomeado pelo juiz. Em se constatando a incapacidade, vai ser concedido o benefício desde a data que ela requereu. Caso contrário, vai ser mantida a decisão do INSS se verificado que não há incapacidade laborativa, ressaltando mais uma vez que não é o fato de ser portador da doença, e sim da incapacidade que dá direito ao benefício. Para a gente encerrar agora de fato, como a gente estava falando aí a respeito de perícias médicas, como que o segurado ele deve se comportar diante da figura do médico perito? Porque eu imagino que seja quase a mesma sensação de quando a gente vai tirar carteira. Deve ser uma pressão danada ali na frente dele, você fica nervoso. E como que a pessoa deve se portar? Deve ser o mais sincera possível? Claro, eu sempre oriento os clientes que sejam claros com o médico, mas claros no sentido de detalhar também tudo que está sentindo, toda a situação dele, o contexto que ele está vivendo, levar os relatórios médicos, pedir ao médico que porventura esteja acompanhando que detalhe bem no relatório, leve os exames, mas a gente sempre tem que prezar pela boa fé, né? Isso é algo essencial para a vida, inclusive, né? Não só no momento de uma perícia.
Esse então nosso quadro Giro Previdenciário de hoje. Muito obrigado, doutora Kênia, pela participação. Muito obrigado, doutora Aparecida Goulart. Volte mais vezes aqui conosco, viu? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. A gente volta assim numa nova oportunidade aí, que acho que a nossa comissão está ativa e vai participar mais também e procurar exercer essa cidadania que a OAB tem esse intento. Matheus, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. A Comissão de Direito Previdenciário, como a doutora Cida colocou, é uma comissão atuante. Nós estamos, sim, desempenhando o nosso papel social de trazer informação para a sociedade. No momento que nós estamos vivendo uma pandemia, de uma complicação tão grande que nós estamos passando aí com as perícias do INSS, com muita dificuldade atuamos, mas conseguimos, em conjunto com o Ministério Público Federal, a reabertura das agências, da agência daqui de Patos, para que voltasse a ser realizadas perícias de maneira presencial. Muitos transtornos ainda existem, mas, como se diz, é o que nós temos para o momento. Precisamos, sim, realizar as perícias presenciais, porque é o principal ato para que o benefício seja concedido. E lembrando para aquelas pessoas que foram obrigadas a fazer perícia fora da comarca de Patos, que se o resultado da perícia não tiver saído aí num prazo máximo de 24 ou 48 horas, essas pessoas devem ligar no 135 para fazer o acerto pós-perícia. Se isso não for feito, o sistema não vai concluir aquela perícia que foi realizada e não vai ter o resultado do benefício. Então, muita atenção para as pessoas que fizeram perícia fora. Façam esse procedimento para que você tenha o resultado de deferimento para você começar a receber logo ou até de indeferimento para você tomar as providências que entender necessárias aí. Bom, mais uma vez, muito obrigada. É isso, a luta continua. Obrigado pela participação mais uma vez. Até às 21 horas você fica sintonizado aqui na Rádio Clube 98, a marca da informação, com o programa de Tudo Um Pouco. Lembrando que às 20h30